Hello, pessoas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui. Vamos hoje trazer um pouquinho do tema anterior. Na nossa última conversa, a gente falou sobre filmes superestimados. Mas para falar disso, e como é uma roda de conversa, a gente precisa ter alguém. Logicamente, eu estou com Renan. Salve. E Márcio. Aobas. Então é isso, gente. A gente vai falar do nosso tema depois da vinheta. Mais um dia, estou aqui com os meus amigos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre filmes. Exato. O último vídeo, como eu citei, foi filmes superestimados, que são filmes que tem muito boom, tem muito bafafá, mas a gente fala que não é tanto isso. Não merecia tudo isso. Mas hoje a gente vai fazer o inverso, que são os filmes subestimados, que são filmes que, talvez aqui lá fora, tenham uma certa fama, mas caem no esquecimento, não tem tanto reconhecimento. Existem vários filmes aí pra gente falar, muitos deles aí eu vou colocar assim, que a gente tá num cenário de empoderamento e falar sobre a indústria brasileira de filmes, a gente tem esse pontinho, né, que muitos filmes são muito reconhecidos lá fora, mas aqui no Brasil eles são esquecidinhos. Então hoje a gente vai falar novamente, utilizando a mesma estrutura da nossa última conversa, 3 filmes. Isso. Subestimados. 3 filmes. 3 filmes meus, 3 da Bia, 3 do Márcio. Renan, você começa, porque eu sou a menina e eu escolho. Nossa, fã. Então vai manter. Eu sou a minoria. Ok. Então, 3 subestimados. Cada um vai falar um, até a gente completar os 3, gente. E, que nem da outra vez, deem a opinião de vocês nos comentários. Falem dos seus filmes subestimados, os que vocês acham que são, os filmes que vocês concordam que a gente falou, os filmes que vocês discordam, sem xingamento, sem discussão. Cada um tá dando sua opinião, a gente quer dar a nossa opinião e queremos ouvir a de vocês também. E não esquece de também dar o like, comentar, compartilhar com os amigos que gostam de filmes, ativar o sininho de notificações e tudo que tem que ser feito no pacote youtubístico da internet aí. Posso começar? Pode. Meu primeiro filme subestimado é um filme que muita gente não assistiu, porque eu lembro de pouca gente ter falado sobre ele, pra mim pelo menos. É um filme antigo, já faz um tempinho que saiu, um tempinho assim, né? Um tempão. É o filme Pompeia. Não sei se alguém daqui assistiu. Eu assisti, eu fui com meus pais. Era um filme contando a história de Pompeia, do vulcão, da erupção. A história normal que aconteceu mesmo, né? Mas de uma forma mais dramática pro cinema. E eu achei esse filme muito bom. A fotografia dele é muito boa. A história é uma história bem fechadinha. As cenas de ações são legais, são bem coreografadas. Teve poucos erros, vamos dizer assim, de CGI ou de gravação ou de alguma coisa que a gente vê que, né, tá errado no filme. E eu vi muito pouco desse filme. O pessoal falando muito pouco. Não vi quase nada. E na época foi um filme que eu achei, muito bom. Não só isso aí que eu falei, mas ele te chama muita atenção, ele te prende durante o filme todo, a história. A tensão que passa ali, depois no final, com a explosão do vulcão e todo o drama que o personagem principal passa lá, o romance que ele tem, a briga. E não vi quase ninguém falando, conversava na época, colégio, faculdade, essas coisas assim. A maioria dos amigos meus falaram, não assisti, nem sabia que tinha saído. Eu acho que ele foi um filme muito esquecido, porque foi um filme que merecia ter uma visão aí diferente, sabe? Eu achei muito legal a história. Não sei se vocês chegaram a ver. Bom, por aqui, Pompeia foi um filme assistido na escola. Minha professora, ela sempre trazia essas propostas de vamos estudar sobre algo, vamos falar e vamos colocar uma forma diferente de vocês aprenderem. Eu gosto muito de filmes que abordam sobre acontecimentos, fatos históricos, e porque ali realmente é uma coisa que, se você tem medo de filme de terror que tá lá, baseado em fatos reais, aí você também já fica tipo, pô, não tem como, sabe? É chocante, eu acho muito legal, porque justamente faz essa questão, porque é uma vida que até o momento era pacífica, era tranquila, até viver de um momento de incerteza e trazer esses conflitos que vão aparecendo justamente por causa da erupção do vulcão de Pompeia, né? E eu acho muito legal, porque
o filme, ele acho que ele transmite justamente essa questão, essa tensão. Eu acho que ele pega na mesma questão desses filmes que tratam sobre outras tragédias, como terremotos, tsunamis e tal. Eu acho que ele pega nesse negócio de chocar. E é um tipo de produção que eu acho que é super detalhada, sabe? Pra contar justamente os acontecimentos bonitinhos de coisas que a gente estudou, esses efeitos, assim, pra reproduzir a questão do vulcão, da tragédia em si. Eu acho muito interessante o filme em si. Então. Acho que é bom. Não lembro da época em si que o filme saiu, mas eu lembro de ter assistido ele na escola. Eu não lembro a data, mas eu vou pesquisar e colocar na hora da edição. E é isso, esse filme ele pega nessa parte de tragédias, só que diferente de alguns outros filmes, é uma tragédia que realmente aconteceu. Eu lembro de filmes de vulcões que saíram antigamente, que passava muito no filme de domingo à tarde, na Globo, e sempre tinha filme de furacão, de maremoto, de meteoro, de vulcão, e todos esses eram ficções científicas e tal, mas esse é um filme de algo que realmente aconteceu, sabe? E eu acho que não deram o devido respeito ao filme, vamos dizer assim. Viram muito pouco. O meu caso com esse filme Pompeia foi igual ao da Bia. Eu assisti ele na escola há um bom tempo atrás também. E foi até numa aula de geografia. A gente estava aprendendo sobre solos, vulcões, e o professor, ele mostrou esse filme pra gente. Ele é um filme bacana, eu gostei dele. É um filme que mostra toda a drama, assim, o desespero do pessoal tentando deixar a cidade. Só que eu não consigo falar mais tanto dele porque eu tenho poucas memórias. Eu só lembro realmente do pessoal tentando deixar a cidade, o vulcão já entrando em erupção, jogando um monte de pedra pela cidade. Sim. Não, mas eu acho que Pompeia, ele bate daqueles filmes que você assiste poucas vezes, sabe? Não é um filme que você vai assistir, nossa, que vontade de assistir aqui Pompeia. E assistir de novo e voltar a essas questões de tragédia e tal. Acho que esses filmes que já são abordados em fatos reais e retratam tragédias, geralmente não é muito do costume a gente ir assistir de novo várias e várias vezes. No entanto, que o Renan citou até filmes, né, que misturam essas várias tragédias e tal. O próprio exemplo é 2012, eu acho, né? Não lembro ao certo o filme, mas eu lembro que alguma coisa é 2012. Exatamente. Que ele pega justamente a mistura de todas as catástrofes, assim, gigantescas e coloca no filme. E é basicamente isso, é o fim do mundo. O filme 2012 foi isso mesmo. É terremoto, tudo que de tragédia ruim tem lá. 2012 é quase que praticamente o fim do mundo, né? Se eu não tô errado, esse filme Pompeia foi em 2014 que ele saiu. Eu acho que foi isso. Mas eu vou colocar aqui na hora que eu estiver editando. Mas eu acho que foi isso. É isso. Esse é o meu primeiro filme. Posso falar o meu? Vocês que sabem. Da bala. Pode ser. Primeiras Então, damas. vamos lá. Esse filme tem pessoas polêmicas, atualmente são polêmicas, mas que na época eu tinha um amor, porque eu via e falava, nossa, que homem lindo. Primeiro, eu gosto muito desse livro em si. Eu sempre gostei, acho importante dizer, eu sempre gostei de filmes que tratam e de séries que tratam sobre essa questão de criminal, sabe? Esse true crime, essas coisas eu gosto, acho super legal. Então eu trouxe um filme que fala um pouquinho, assim, é uma pegada um pouquinho diferente, acho que talvez do que os meninos vão trazer. O filme que eu coloquei aqui como subestimado é Precisamos Falar sobre o Kevin. Precisamos. Esse filme tem Precisamos mesmo. Quem é Kevin? Se tivessem falado sobre ele, muita coisa seria evitada, é importante dizer. Aí tá vendo, Kevin? Tem que falar sobre você. Entre o Kevin... Eita. Então, vamos lá. Esse filme, eu acho que a mídia não deu a devida atenção à imprensa e tal pra época, né? Ele é um filme mais ou menos ali, acho que creio eu, de 2011. E tem simplesmente no elenco a Tilda Swinton lá e tem o Ezra Miller. Ezra Miller é uma personalidade um pouco polêmica, né? Na época ele era novinho, assim, lindíssimo, inclusive. Era normal. Hoje em dia ele não tá tão normal, mas enfim. O Ezra Miller, pra quem não conhece, ele fez personagens em Animais Fantásticos e fez também, ele é o atual, né? Vamos dizer, o atual Flash dos filmes da DC. Polêmico, né? Porque muita coisa aconteceu depois que ele assume o papel dele ali como Flash. Eu não sei se ele ainda tá, né? Depois de todos os BOs que teve, mas... porque eu acho que também não ele foi o último nem Flash. Mais produção. Bom, falando sobre um pouquinho, né, do filme, eu gosto muito. O filme do Precisamos Falar sobre o Kevin, ele traz a Eva, que é justamente a Tilda. Ela a princípio, ela mora sozinha, ela tem a sua vida, tem tudo. Ela acaba sendo maltratada nas ruas. E ela tenta recompensar a vida dela
ela de todas as formas. Ela evita pessoas, ela não gosta. Ela tem um passado meio estranho, que ela foi casada com o Franklin, com quem ela teve os 2 filhos, que é o Kevin e a Lucy. A gente vê a história desse relacionamento. O filme justamente se inicia com a Tilda contando as histórias dela, ela passeando na rua e os acontecimentos que causam esses traumas nela, pra ela ser essa pessoa mais fechada. E justamente o que acontece é a história que vai ser retratada do Kevin. O Kevin, desde o início, desde muito pequenininho, é uma criança que a galera vai falar que é problemática. O Kevin, ele vem de um lar onde ele recebe muito amor do pai. O pai apoiava muito o Kevin, estimulava o Kevin, mas o Kevin já era uma criança um pouco jogada pro lado da mãe. Porque você vai vendo que essa personalidade do Kevin, ela vai se moldando justamente por causa da relação problemática que ele tem com a mãe. Então o Kevin, ele dava problema quando ia no médico, porque a princípio a Eva achava que esse comportamento estranho do Kevin quando ele era pequeno era por causa de algum problema médico que ele tinha. O pai dele apresenta pra ele, ainda quando pequeno, um tipo de hobby, que é o arco e flecha. Então, ele começa a brincar com o pai dele de arco e flecha. Logicamente, a relação dele com a mãe dele piora mil vezes quando a Lucy, ela nasce, né? Então, com a situação se agravando, ela via esse comportamento estranho do Kevin. Esse hobby do Kevin, que o pai dele ensinou, começou a se agravar. Certo. Acaba que o Kevin meio que faz um massacre na escola. Olha que e beleza. sai atirando de arco e flecha em todo mundo. Caramba! Esse é o ponto do filme, assim, tipo, é esse massacre. E você, assistindo o filme, você consegue entender muito das motivações, do jeito dele. E justamente o final, pra mim, é uma das coisas mais impactantes do filme, que é ele tá na prisão, cabecinha raspada, a Tilda indo conversar com ele, né, a Eva indo conversar com o Kevin, Certo. perguntando por que ele fez isso, e ele fala, tipo, achei que você soubesse. Já Pra mim é acaba. impactante. A Eva, ela meio que entende que parte disso é culpa dela. Entendi. Assim, ela sabe que ela moldou essa personalidade do Kevin. E coisa importante, o Kevin, ele mata o Certo. pai e a irmã. Eita! O Kevin, ele mata, no entanto que ela chega em casa, tá lá, tipo, a flecha ficada. Nossa. Né? Então, Entendi. essas pessoas que eram próximas foi a primeira que ele, assim, matou. Entendi. Eu recomendo muito vocês assistirem, eu recomendo muito vocês lerem o livro, porque eu gosto muito de filmes que a narração, o roteiro são amarrados certinhos e você consegue intercalar temas que são muito complicados com as motivações daquilo que fez o que a gente fala que é esse histórico, sabe, da Sim, sim. pessoa. É um filme que eu acho visualmente bonito e simples. E muito uma coisa legal, porque o Ezra Miller, ele tava na época onde os homens começavam a usar cropped. O Ezra Miller, ele tem em torno de uns 20 anos, uns 19 por aí, quando ele faz o Precisamos Falar sobre o Kevin. E aí ele usava, só pra vocês entenderem, as roupas de quando ele era pequeno ainda. Então as blusas ficavam como croppeds pra ele. Então era muito legal, era uma revolução, pequenos detalhes que tinha assim, mas que fazia super, super sentido, sabe, no filme, na construção do filme. E foi pouco divulgado, vamos dizer assim. Eu acho que foi pouco, porque, cara, tem muito filme, logicamente, sobre esses assuntos, mas eu acho que é um filme com, tecnicamente, vamos dizer, simples, né, porque tem gente que coloca vários desses assuntos com megas e hiperproduções, mas eu acho que é um filme super bem, assim, super bem feito, super amarrado. Acho que deveria ter uma atenção a mais. A Sim. história é legal, você consegue entender, não é um filme que você fica com dúvida, no entanto que justamente o final e todas as coisas, você fala, meu Deus, é impactante, sabe? Quando ele olha pra ela e fala, tipo, eu achei que você soubesse o porquê eu fiz isso, tipo, já tá todas as respostas ali, você não precisa de mais. O elenco é super bom, tem a Tilda, então não tem nem o que falar, é uma das minhas atrizes favoritas, sim, assistam. Eu falei muito, mas acho que foi válido. Nem sempre o filme que precisa de muita investimento é o melhor, né? Às vezes o filme simples também faz o que precisa ser feito, que é explicar uma história, contar algo. Exato. A Bia passou o dela. Qual que é o seu primeiro aí, Márcio? Pelo que a Bia contou desse filme, até eu fiquei com vontade de assistir ele agora, pra ver. Parece ser bom mesmo. O meu filme, que é subestimado, talvez possam discordar de mim, mas eu acho que é o Need for Speed. O filme do Need for Speed que saiu. Sei. Ele Não assisti, mas eu sei qual que é. Não assisti. Ele saiu tem um tempinho já, e eu lembro que, assim,
Eu não sei se é porque eu tava numa bolha que, tipo, eu não escutava ninguém falando desse filme. E até quando eu assisti o filme, eu não via mais ninguém falando dele. Tanto que quando eu perguntava, você assistiu Need for Speed? Me respondiam, não, eu não assisti. Ou então me falava, eu não gostei do filme. Mas o filme, ele é legal. Tem algumas partes que tem mentira, né, no filme, tem alguns efeitos ali, algumas partes que são mentira, mas não são muitas. Até porque o Need for Speed tá se baseando no jogo, né? Então, sim, não tem como... Ele se baseia na saga, né? Na série Need for Speed. Não tem como ser algo exatamente a realidade, né? Tem que... Então, e o legal é que no próprio filme eles não usaram muito efeito especial. E as corridas de carro, tanto assim de rua como até as corridas finais, é muito louco. Realmente é muito legal. Tipo, o jogo de câmera, o barulho de motor dos carros, as cenas de perseguição e corrida. E até a história do filme é uma história legal. É um filme que eu acho que ele merecia ter sido melhor divulgado. E também a crítica dele, ele não merece toda a crítica que ele recebeu. Pelo menos na minha visão. Como eu falei, não sei se é porque eu tava numa bolha que eu não via ninguém falando dele, também não vi nem anúncio. Mas ele é um filme que eu acho subestimado. Eu lembro quando saiu. Eu lembro que teve bastante, assim, trailer passando, cartazes, mas realmente eu não vi... Eu não fui assistir, eu não consegui ir. Mas também não vi muita gente assistindo, não. Isso é verdade. E eu não lembro sobre a crítica em si. Não lembro de ter visto falando tão mal ou tão bem. Realmente, você falando agora, assim, eu vi pouca gente falando que assistiu esse filme, sabe? Então, Need for Speed, eu duvido você não perguntar pra alguém que você fala, você já jogou Need for Speed? A pessoa falar, já joguei. Qualquer isso é que verdade. seja. Need for Speed é um jogo... Quando saiu o filme do Need for Speed, eu falei, eu preciso assistir esse filme. Não é assim, eu preciso. Porque o jogo mesmo, Need for Speed, eu joguei vários dele. Vários e vários. Agora, a segunda fileira de filmes. E o meu segundo filme subestimado é Capitão América 2, Soldado Invernal. Esse filme, se você pegar as 3 primeiras fases da Marvel, que era a época ali que todo mundo ia no cinema ver os filmes pra ver qual ligação que o filme tinha com o outro. Pra mim, Capitão América 2 é um dos melhores filmes que a Marvel lançou naquelas 3 primeiras fases, e ainda pra mim é um dos melhores que tem até hoje. Por que eu falo isso? Porque é um dos poucos que a história ela é bem fechada, as cenas de luta, a coreografia ela é impecável, ela é muito boa, não teve quase CGI, foi muito bem dirigido, fotografia muito boa, tudo bom esse filme. A história ela é muito completa, tanto que a Marvel sabe que esse é um dos melhores filmes que ela fez, tanto que teve mais 2 filmes que ela lançou depois, copiando o corpo principal desse filme, e não deu certo, que foi o filme da Viúva Negra, que ficou horrível e muito fraco. Ele tentou usar a mesma fórmula e não deu certo, tanto é que se você pega cenas desse filme e você compara, é praticamente o Ctrl-C, Ctrl-V, trocando apenas os personagens, e tentaram fazer uma cópia e ficou ruim. E esse último Capitão América que saiu agora, fizeram a mesma coisa, tem muitas cenas que você percebe a semelhança, já não fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V tão cara de pau igual o da Viúva Negra, mas fizeram, apesar que esse Capitão América eu achei que foi um filme ok, não é o mesmo nível daquele, mas é um filme até que já melhorando comparado aos últimos, mas pra mim, o Capitão América 2, Soldado Invernal, ele é um filme muito bom, e comparado a todos os filmes da Marvel, eu acho que ele não ganhou o devido holofote que ele merecia, porque Ultimato, Guerra Infinita, alguns filmes ofuscaram esse filme, mas pra mim, da história, se você pega e você presta atenção no filme, ele é muito fechado em tudo que ele se propõe a passar, comparado a todos os filmes da Marvel, ali desde do início do primeiro Homem de Ferro até esses últimos que saíram agora. Ele é uma fórmula assim que vai ser, eu acho difícil a Marvel conseguir acertar um filme de novo desse jeito. Pra mim, ele ficou meio que de escanteio por conta do Guerra Infinita, do Ultimato, do Guerra Civil, que, né, fizeram o hype de todos os filmes. Pra mim, Capitão América 2 é um dos melhores da Marvel até o momento. Capitão América 2 eu lembro que eu assisti no cinema quando saiu, foi até com a escola ainda. Eu tinha uma professora que de vez em quando ela gostava de reunir a sala pra ir todo mundo no cinema, e esse foi um filme, foi bem legal. Nossa, esse filme é muito bom, velho. O ator do Capitão América, né, o Chris Evans, não tem o que falar. Entregou o melhor Capitão América que a gente teve e que vai ter. Eu não vejo um Capitão América igual ele. A Scarlett nesse filme tava sensacional também. O Soldado Invernal, quando ele surge ali, esse filme, tudo. A atuação não só dos personagens principais, mas dos secundários. Pra mim, não tenho o que falar desse filme. De todos os que saíram de herói da Marvel, esse filme, pra mim, tá ali no top 3 fácil. Muito fácil.
Achei legal, achei bacana, bacana. Assim, eu acabo às vezes nem atentando tanto sobre os questões de filme da Marvel, mas realmente, você falando dessa forma, dá vontade de rever e prestar atenção em algumas coisas. Não, esse filme, ele... Todos os filmes, ele sempre deixava uma ponta pro próximo, tanto é que tem, né? Todos os filmes têm a regra de assistir o pós-crédito e ver o que vai ter. Um filme tem uma cena, outro filme tem duas, tem filme que tem até três. Mas esse aí, tirando a cena pós-crédito, a história ficou perfeita, sabe? Redondinha, você olha assim e fala, meu, tá certo. É isso que tinha que ser feito e foi feito. Vamos lá pro meu. Preparados? Vamos falar de filme brasileiro, porque eu gosto muito de indústria de filmes brasileiros. E eu vou citar aqui um filme que eu acho muito bom. Eu acho que pela crítica ele é reconhecido e tal, mas aqui no Brasil eu não vejo que tem um reconhecimento tão legal. Assim, eu acho que a galera deveria conhecer, dar uma oportunidade. Ele é um tipo de... ou você ama ou você odeia, mas eu acho que vale super a pena. O filme que eu tô falando é O Cheiro do Ralo. Não conheço. De nome não conheço, não. Bom, O Cheiro do Ralo, ele vai tratar justamente de um dono de uma loja de penhores, sabe? Que compra itens usados e tal. E ele é, tipo, um personagem que não é simpático. Se você assiste, você fala, nossa, você vê notoriamente que ele atura as pessoas, que ele tá ali fazendo essa troca de objetos. Ele se relaciona ali, né? De um jeito ou de outro. E esse personagem é o Lourenço, se eu não me engano, que é justamente o interpretado pelo Selton Mello. Incrível, Selton Mello, não tem nem o que dizer. Ele vai desenvolvendo um jogo, tipo, com seus clientes durante o filme, né? E você vai vendo a frieza no olhar dele. Ele sente um prazer incrível em explorar essas pessoas. Porque já vê, né, que as pessoas estão com uma dificuldade ali financeira, precisam ali fazer essas trocas, e ele trata como as pessoas estivessem à venda. É bem legal. Mas o que acontece? Ele tem um tipo de peculiaridade, vamos dizer. Ele acaba ficando incomodado, não vou dar todos os detalhes porque eu acho que vale super a pena, com um cheiro do ralo existente, assim, na loja. E ele na loja dele. Isso. E ele começa a ver uma forma diferente de se relacionar com as pessoas. Ele acaba ficando meio obcecado em ir a uma determinada lanchonete e ver sempre a garçonete, justamente pra ver apenas uma coisa: a bunda dela. Sagaz. Ok. Parece um pouco bizarro, mas eu acho que só é um filme que é muito difícil, assim, de você falar, meu Deus, ou eu vou amar, ou eu vou odiar. É um universo ali que tá sendo explorado muito, muito, muito além. Então, que se você pesquisa O Cheiro do Ralo, uma das fotos com certeza vai aparecer o Selton Mello abraçado com uma bunda. Muito bom. Interessante. Mas é muito legal, porque o filme é muito diferente do que eu vejo aqui. No Brasil a gente fala que não tem filme bom, mas tem muito filme bom. Esse filme é uma prova disso. É um formato totalmente diferente, assim. Eu gosto muito dos jogos de câmera. A estética desse filme, puxada pra um bege, é muito legal. Utilizar esses tons, justamente. Se você pensa no cheiro do ralo, você não pensa em um cheiro bom, lógico, né? A gente pensa já em alguma coisa de um cheiro ruim, de dejetos e várias coisas. Então o filme ele começa a apresentar uma coisa que o cara começa a ficar obcecado e a mente dele começa a bugar, ficar alucinado por aquilo. Gente, eu não sei nem como descrever, é incrível. Interessante. Sabe? Porque ele vai justamente por um lado muito diferente. Você pensa, vou assistir um filme, e no final você não sabe o que você pensa no filme. Você fala, tá bom, o que eu acabei de assistir? O Selton Mello e privadas e bundas e não sei o que. Você deve meio que... Selton Mello, privadas e bundas. Ok. É muito da hora. O Cheiro do Ralo é um filme que precisa ser assistido. Eu amo este filme. O Selton Mello tá, né, assim, participa. Eu gosto muito da atuação dele. Ele é um ator muito versátil, assim. E ele, como Lourenço, é muito bom. Ele consegue, você vê a aflição dele. Então é muito da hora, é muito, muito legal. Vale a pena. Talvez você fique, nossa, Eca, que nojo. Mas, assim, pelo contexto geral,
geral, a estética, o jeito, a direção do filme é incrível, não tem nem o que falar, que acho que é do Heitor Dalia, alguma coisa assim. Ele é um filme de 2006, filme brasileiro, gente. Ele entra ali uma questão de drama. A gente pode colocar um pouquinho de comédia também, porque algumas coisas chegam a ser cômico ali no meio, sabe? Totalmente um elenco incrível ali, muito versátil. Certo. Showzaço. Agora é o do Márcio. O meu segundo filme que eu coloco aqui é um filme brasileiro também, e eu até pego um pouco das palavras da Bia, porque eu vejo que quando a gente fala assim, é um filme brasileiro, a gente já tem um pouco daquele preconceito, né? Falar, putz, filme brasileiro deve ser ruim, péssimo. Ou então é Mas comédia. O pessoal acha que 90% do filme do Brasil é comédia, e é isso, tipo, é sempre comédia. Então, mas tipo, esse filme, ele se chama Biônicos. Biônicos? Ele tem na Netflix. Isso, Biônicos. Ele tem na Netflix. Ele é um filme que se passa no ano de 2035. E qual que é a história dele? É uma atleta de salto, que ela faz esses saltos, né? Aham. Tipo, vem correndo, pula, salto na areia. Certo, E ela tá em ascensão. Tipo, ela tá indo muito bem na carreira dela. Só que nesse ano começa a ter a evolução das pessoas com deficiência, ou seja, você pode pegar o seu braço e trocar por um braço robô, igual esse meu aí que vocês vê na foto. Ah, tá. Começou Tipo, a entrar a parte, vamos dizer assim, cibernética. Híbrida. Isso, você começa a virar tipo híbrido, humano, meio robô. Tá. E a irmã dela é uma atleta paralímpica e ela, tipo, começa a fazer muito sucesso, e essa parte da hibridização humana começa a fazer muito sucesso. Que nem ela fala no filme, enquanto um humano normal pode pular 7 metros com muito treino, muito esforço, uma pessoa que é biônica pode pular 20 metros com facilidade. Certo. E isso acaba ofuscando ela. Entendi. E esse filme, ele é subestimado porque ele tá no Netflix, mas ele não foi um dos mais assistidos. Eu acho que ele não chegou a ficar nem nos top 10 ali do Netflix. Ele é um filme muito bom, a história dele é muito legal, a atuação que os atores fazem também é muito legal, os efeitos especiais do filme, gente, eu não tenho o que dizer, os efeitos especiais é muito legal. E ele é um filme que você assiste assim, você fala, nossa, será que realmente vai chegar nesse nível? Simplesmente acertaram fazendo aquele filme. Então eu vejo que ele é subestimado porque pouco se falou dele na Netflix e pouco se falou dele aqui também pelas nossas redes, né? Que a gente acompanha. Eu mesmo não conhecia, não tinha ouvido falar. Assistam, eu recomendo. Biônicos, top. Agora, o meu último subestimado. Dessa vez, diferente dos superestimados, que eu foquei mais, vamos dizer assim, em terror, esse aqui foi bem mesclado. Pompeia, Capitão América. E o outro que eu vou falar agora é o Space Jam 2. Quem assistiu aí o Space Jam 2 com o LeBron como o novo jogador de basquete parceiro do Pernalonga. Esse filme, quando falou que ia sair, eu preciso ver esse filme, porque eu assisti o primeiro, o Michael Jordan, e aquele filme foi incrível, foi muito bom. Você vê o Michael Jordan jogando basquete com perna longa, top demais. E aí agora, o jogador que estava em ascensão, que é o LeBron, jogando com o nosso querido Pernalonga novamente. E a história, né, os Looney Tunes estão esquecidos no mundo da Warner. E acontece lá coisas que eu não vou falar aqui pra vocês assistirem, que faz o LeBron ter que ir lá pra poder ajudar o Pernalonga no basquete, né? Encontrar ali o filho do LeBron também, que tem algo acontecendo ali. E tipo assim, quando lançou o filme, quando falou que ia ter, foi um hype gigante, foi um boom. Teve os trailers, teve tudo. Quando saiu o filme, eu vi muita gente reclamando um pouco, falando que não foi tudo isso, que a história foi fraca, enfim. E tipo assim, com uma semana que o filme saiu, já ninguém mais falava nada do filme. Sendo que o filme, pelo menos eu achei um filme incrível. A história eu achei legal, a animação tá ótima, a atuação das pessoas reais do filme tá legal. Tá, assim, se completa bem comparado ao filme do Michael Jordan, o primeiro Space Jam. Se você pega os dois, eu acho que tudo bem, são histórias diferentes, são épocas diferentes e os jogadores são diferentes. E a ideia também da proposta foi bem diferente do primeiro, né? O Michael Jordan tentando recuperar a habilidade dos jogadores que os alienígenas lá roubaram. E esse aqui não tem nada a ver com isso, é outra coisa, é história de família, não sei o que. Mas eu acho que os dois
foram muito bons no que eles queriam passar, com perna longa, com pessoas reais interagindo com esses desenhos que o pessoal gostava tanto. É uma história muito boa, porque, querendo ou não, hoje em dia os Looney Tunes estão meio em baixa, né? Quase ninguém falava, não só na época que saiu o filme, mas hoje em dia também continua muito em baixa. Já teve a época de ouro deles, hoje já quase ninguém conhece do pessoal mais novo. No filme trata isso, como os esquecidos, e eu achei muito legal essa proposta de tentar, né, falar que estão trazendo eles de volta. No filme tem muita referência de várias coisas da Warner, então eu acho que pegaram um pouco no pé do filme, e depois que saiu, esqueceram muito rápido. Eu gostei demais desse filme, não sei se vocês aí assistiram, Bia, Márcio. Cara, gostei aí Eu não me lembro de ter assistido, pra ser sincero. Na verdade, eu acho que eu já assisti, mas assim, aquilo de pegar e reassistir, sabe, de novo, acho que tá super válido aí pelos pontos que você levantou. Acho que vou pegar para assistir novamente. Então. E ver como eu vejo, sabe? Uhum. Envolve também um pouco de tecnologia, né, tipo IA, essas coisas, porque tá em alta, querendo ou não, desde a época do filme já tava em alta. Então, eles souberam misturar bem. Esse filme acho que saiu em 2021, alguma coisa assim. Então, né, tava querendo entrar em alta a inteligência artificial, então eles mexeram com isso, e eu achei que ficou legal, foi tudo bem conectado uma coisa na outra, e o filme, com pouquíssimo tempo, foi esquecido, foi parar no limbo e ninguém mais fala do filme. Quando você fala desse filme, tem 2 filmes que eu lembro que eu assisti que eu gostei muito. Na verdade, são 4. Não, eu acho que ainda é animação, que é do Tom e Jerry, que eles vão pro mundo real. Certo. Tem Uma Cilada pra Roger Rabbit, que também é bem antigo. Esse filme eu acho incrível também, eu acho muito legal. Tem outro também dos Looney Tunes, que eles estão no mundo real, mas eu não me lembro o nome dele mesmo, mas é bem nessa pegada, só que eles são desenho. Looney Tunes de Volta à Ação. Eu acho que é esse mesmo. Eles são desenho e eles trabalham como atores também. E aí tem uma treta. Não, esse filme também é incrível. Eu adoro quando eles misturam quando eles sabem misturar. E o quarto filme eu também não me lembro o nome, mas ele é uma pegada de animação, tanto que ele é um gato e um passarinho, que eles vão pro mundo real e eles precisam ajudar a salvar com a menina que eles estão, que acaba descobrindo eles. Se eu lembrar o nome eu coloco na descrição, mas esse também é muito antigo. Esse eu não lembro, mas esse Uma Cilada eu assisti, é top. O do Tom e Jerry é top. E esse do Looney Tunes de Volta à Ação, pra mim de animação, é o meu favorito. Esse do Space Jam pega a mesma pegada desse que você falou, desses aí, principalmente do Looney Tunes de Volta à Ação. É um filme muito legal, é um filme que todo mundo pode assistir, um filme muito divertido, e trouxe de volta um pouco os Looney Tunes que eu sempre gostei desde pequeno, e depois de um tempinho eles foram perdendo aí o foco das criançadas de hoje em dia. E galera, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa aí nos comentários, deixa o like. E também, se vocês querem que a gente traga outro quadro desse falando sobre filmes subestimados e também superestimados, deixem aí nos comentários. Uma parte 2. Exato. Agora, próximo é... Eu. Guys, vamos lá. Meu filminho subestimado. Mas no último vídeo falou pra gente sobre uma animação que era superestimada. Dessa vez eu trouxe uma animação que é subestimada. Eu amo essa animação, acho ela super bonita. E eu acho que o Márcio vai gostar dela. Não sei se o Márcio já assistiu, mas ela é perfeita. Ela é uma animação da Irlanda, né? Então ela tem um tipo de traço muito diferentezinho. Um cartãozinho, é lindo, é delicado, é uma riqueza de detalhes. Os personagens têm uma estética ali que, se você pega pela cultura irlandesa, faz super sentido. É muito lindo. É super assim, gente, é uma caneta no coração. É muito, muito legal. Eles vão contar a história da Robbie, que é tipo uma jovenzinha que sonha muito em ajudar o seu pai na caça aos lobos. Eles vivem numa cidade onde precisa desses caçadores, então ela quer muito ajudar. Só que, logicamente, como qualquer criança, ela acaba desobedecendo as ordens do pai de ficar em casa e ela vai pra floresta. E, gente, é muito legal, porque ela conhece outra pessoa ali no meio, que é uma pessoa selvagem, considerada selvagem, e acaba se revelando ali que ela é uma wolf walker.
Monster, mais ou menos. O Como? que quer dizer isso? Ela tem a habilidade de se transformar e conversar com lobos. Ela consegue se comunicar. Então é muito, muito, muito legal. Tipo, tem vários cenários super bonitinhos, você consegue entender a história, você fica imerso, é delicado, é muito lindo, gente. Eu gosto muito dessa animação, tem uma riqueza, assim. Eu sou designer, então eu gosto muito disso. Muito legal. Os animaizinhos animados é muito da hora. Pra Interessante. Mim, todo mundo tinha que assistir. Não é tão reconhecido, no entanto, se a gente puder colocar foto e coisa e tal, talvez as pessoas olhem e vão falar, nossa, que isso? Porque é diferente do que a pessoa tá acostumada. Certo. E é muito da hora, porque é justamente aquele cenário das crianças, né, que a gente sabe, de não obedece os pais e acaba virando amiga daquilo que ela teria que matar, sabe? Então é muito da hora. É um contexto que é virado. E tem todas os conflitozinhos que vai acontecer e ela tentando mostrar que aquilo é bom, não é ruim. Então é muito da hora, gente. Vale super a pena. Uma animação irlandesa, perfeitinha. Eu não lembro onde tem, certo? Mas eu sei que tem na Apple TV. Não sei se tem outras plataformas, mas vale super, tipo, super, super a pena assistir. Pelo que você contou, deixa até essa curiosidade de querer assistir, conhecer. Parece ser interessante. E talvez você goste, porque é um tipo de animação, uma proposta diferente. Pensando numa coisa mais delicada, compacta mesmo, um cartoon mesmo. Você tá vendo tipo um quadrinho diante dos seus olhos. Então você tá vendo as misturas de cores, a paleta de cores bonita. É maravilhoso, gente. É absoluto cinema. Ele é um longa, né? Acho que é tipo entre um longa-metragem, assim, um curta, mais ou menos. Interessante. Então, o último do Márcio. Galera, o meu último filme que eu trago aqui pra vocês, que também é subestimado, é Alita, Anjo de Combate. O nome não é estranho pra mim. O nome não é estranho. O Alita, ela é um filme, só que tem um mangá dela, que é bem mais completo que o filme até, mas basicamente conta a história de um futuro, onde as pessoas também são híbridas, já são meio humanos, meio robôs, e existem duas cidades, que é a cidade da Terra e tem a cidade que fica no céu, que é chamada Zalem, que é uma cidade voadora. Certo. E todo mundo quer ir pra Zalem, porque é como se fosse a cidade elite, sabe? Mais elitizada, mais rica. É a cidade do desejo, a cidade desejada. Entendi. E ela é meio humana e... É que se eu começar a contar, eu vou dar muito spoiler do filme, mas basicamente ela é uma humana transformada em robô e ela tenta recuperar a memória dela, e depois ela recupera a memória e aí ela começa a enfrentar os vilões do filme, começa a descobrir quem é ela. Certo. E o filme, ele termina em uma parte que o mangá também terminou, então isso foi uma referência muito legal. E o filme, ele é sensacional, é muito legal. Os efeitos especiais do filme é da hora, ele é tipo aquela mistura de realidade com um pouco da computação, não é uma coisa bruta, é muito bem mesclado. Eu gosto quando é bem misturado assim. A história do filme, ela é legal, ela começa e termina de uma maneira coerente, e assim, eu só tenho elogios pra fazer desse filme, ele é muito legal mesmo, tanto em efeito especial, tanto em luta, tanto como história, e a personagem que fez a Alita conseguiu fazer muito bem o papel. É recente o filme? Não é tão recente. Deixa eu me lembrar o ano dele aqui. Ele foi um filme de 2019. Não é tão recente, mas também não é tão antigo. Sim. Eu recomendo pra vocês assistirem. Eu gosto quando tem essas misturas de robô com humano, desde que é bem feito, nem você falou. Não é misturado, não é exagerado, sabe? Eu já assisti e eu gostei. Gostou? A Bia tá de prova. Então eu vou procurar. Gosto, não fica confuso, gente. Assim, dá pra você entender. É uma história, como eu sempre digo assim, amarrada, sabe? Você consegue entender, tem concordância ali no filme. Super legal, é bonito visualmente, que eu gosto muito. Eu acho muito legal a produção por trás do filme. Eu acho que é isso. Nós fizemos o vídeo passado sobre filmes superestimados, que a gente conhece, que a gente acha superestimado, né? E agora fizemos nossa lista dos filmes subestimados. Esperamos que vocês tenham comentado no superestimado os filmes de vocês, e se concordam ou não. E queremos que nesse, vocês também comentem o que vocês acham subestimados, e se vocês concordam ou não com a gente, e deem outras dicas de filmes pra gente assistir, outras ideias de vídeos pra gente gravar. Esse aqui foi uma ideia diferente que a gente teve. Se vocês gostarem, a gente vai continuar aí com jogos, com séries, tudo que tem aí na parte nerd pra gente passar pra vocês. Deixem o like,
Comentem, compartilhem com os amigos aí. Sem estresse, por favor, nos comentários. Só paz e amor, por favor. A gente agradece. Finalizamos mais um bate-papo aqui com vocês. É isso, gente. Show. Um beijo e se cuidem. Até a próxima. Falou! Falou!